Triângulos semelhantes e as razões trigonométricas. Definição. Dois triângulos que possuem os ângulos correspondentes congruentes são semelhantes, e se possuírem também os lados correspondentes congruentes, serão triângulos congruentes. Na figura abaixo, os triângulos OAB e OCD são triângulos semelhantes. Observe, aqui temos um plano cartesiano, eixo OX, eixo AY, e o triângulo OAB, né? E o triângulo OCD. Observe que nós temos aqui, eu peguei uma reta OD, tá? E um ponto B pertencente à reta OD, ok? Portanto, os pontos OBD são colineares. E aí, fiz a projeção ortogonal do ponto B sobre o eixo OX, encontrando aqui o ponto A. Também, projeção ortogonal do ponto D sobre o eixo OX, encontrando o ponto C. Portanto, as coordenadas dos vértices do triângulo OAB, triângulo O, aqui no ponto O, coordenada 0, 0, que é a origem do sistema, né? No triângulo OAB, e também no triângulo OCD. Aqui nós temos o ponto B, coordenadas x igual a 4, y igual a 3, ok? Ponto D, as coordenadas x igual a 8, y igual a 6. O ponto A, coordenadas x igual a 4, y igual a 0. Ponto C, coordenadas y igual a x igual a 8, y 0, ok? Então observe que esses lados AB e CD são paralelos, né, ao eixo OY, portanto, eles são paralelos entre si, ok? Muito bem, como aqui nós temos duas retas paralelas, aqui uma reta x igual a 8, essa reta x igual a 4, cortada por uma transversal, isso determina pares de ângulos congruentes. Aqui até coloquei a medida deles, tá vendo? 53,13 graus, aqui também 53,13 graus, mas isso nem era necessário, porque dois triângulos retângulos que têm um ângulo agudo, né? Aliás, um par de ângulos agudos congruentes, eles são semelhantes, tendo os lados, obviamente, não congruentes, né? Esse lado é menor que esse, ok? Esse ângulo aqui é comum aos dois triângulos, ok? Vamos chamar de ângulo O, que é o ângulo entre o eixo OX e a reta OD, percebe? Então, esse ângulo O é comum aos dois triângulos, né? Então, se são dois triângulos retângulos, bastava o quê? Saber essa informação aqui, né? Você tem ângulo comum aos dois triângulos, percebe? Mas aí o teorema de Tales resolve o problema. Então aqui estão as justificativas, né? Os ângulos AOB e COD são congruentes, os ângulos OAB e OCD também são congruentes, ambos medem 90 graus, esses aqui, OAB e OCD. E os lados correspondentes, AB e CD, não têm medidas iguais, então, portanto, eles são realmente semelhantes. Se tivessem medidas iguais, seriam congruentes, né? Como já sabemos, lados correspondentes ou lados homólogos são lados opostos a ângulos de medidas iguais. Então, observa, olha, AB é um lado oposto ao ângulo O, CD também está oposto ao ângulo O, percebem? Esses triângulos são triângulos retângulos, pois possuem ângulos retos. Que são ângulos retos? Ângulos de 90 graus. No triângulo OAB, OA é o cateto maior, AB
é o cateto menor e OB é a hipotenusa. Observe isso aí. Ok? Já no triângulo OCD, né, que é o triângulo maior aí, OC é o cateto maior, CD é o cateto menor e OD é a hipotenusa. Então, lados correspondentes são lados opostos a ângulos congruentes. Assim, os catetos maiores são correspondentes, os catetos menores são correspondentes e as hipotenusas são correspondentes. Em triângulos semelhantes, as razões entre lados correspondentes são proporcionais. Então aqui, eu até deixei, né, encaminhada, vai ser a razão OA aqui, ó, sobre OC, né, AB sobre CD e OB sobre OD. Vamos ver isso aqui embaixo? Então aqui está a proporção formada pelas razões entre os lados correspondentes. AB está para CD, OA para OC, OB para OD. Na proporção, AB está para CD, assim como OA está para OC, que é essa primeira parte aqui, né? Podemos permutar os termos do meio CD e OA. Aqui, ó, CD e OA, nós iremos permutar, trocar de lugar. OA vem para baixo, CD vai para cima. Ficando assim, AB está para OA, assim como CD está para OC. Vamos olhar isso no triângulo, que eu estou escrevendo aqui agora. Com a permutação, eu escrevi AB está para OA, percebe? Quer dizer, o cateto menor está para o cateto maior, aqui do triângulo menor. Assim como CD, que é o cateto menor do triângulo maior, está para OC, que é o cateto maior do triângulo maior. Percebe? Então, olha só isso aqui, né? Esse lado está para esse, assim como este lado agora está para este aqui. Vemos assim que em triângulos retângulos semelhantes, as razões entre os catetos de um triângulo e os catetos do outro são proporcionais. Essas razões, AB está para OA e CD está para OC, são conhecidas como razões trigonométricas. Ambas correspondem à tangente do ângulo O. Assim, tangente do ângulo O é igual a AB sobre OA, que também é igual a CD sobre OC. Observe que a tangente depende apenas do ângulo O, ok? E não importa aí a dimensão desse triângulo retângulo. O que importa é o ângulo formado entre o cateto e a hipotenusa, né? Entre o cateto, no caso, maior, que está no eixo OX, e a hipotenusa. Conhecendo-se as medidas dos catetos AB e OA, podemos calcular o valor da tangente do ângulo O, a qual é a razão entre o cateto oposto e o cateto adjacente ao ângulo O. Então fica assim, tangente do ângulo O é igual a B, a medida B, sobre a medida OA. E com a função inversa da tangente, chamada de arco tangente, denotada por, alguns escrevem arc-TG, né? Nas calculadoras aí dos smartphones, virá escrito arctan. Se aperta lá 2ND, né? Onde está tangente vai aparecer arctan. O arco tangente é o ângulo cuja tangente é o argumento. O ângulo retornado é fornecido em radianos no intervalo de menos π sobre 2 a mais π sobre 2. Em graus
é menos 90 graus a mais 90 graus. As calculadoras científicas retornam o valor arctan em graus. Por exemplo, se você vai lá no seu smartphone, escreve tangente de 30 graus, vai aparecer esse valor aqui. 0,5773, 50, 269. Na função inversa da tangente, que é a arctan, aí o argumento vai ser a tangente que você quer, que é esse valor aqui, por exemplo. Então eu coloquei esse valor aqui, arctan de 0,577350,269, apertou igual, vai aparecer exatamente 30 graus, como deveria aparecer. Faça o teste. No triângulo retângulo OAB, tangente de O é igual a B sobre OA, que é 3 sobre 4. Isso é igual a 0,75. E a arctan de 0,75 é 36,8698976 graus. Percebe? Aqui retornando o valor em graus que eu usei a calculadora do smartphone. Repare que 36,8698976, que é aproximadamente igual a 36,87, ok? Mais 53,13, isso é igual a 90 graus. Vamos dar uma olhadinha ali em cima? Então está aqui, eu peguei a tangente do ângulo O, tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente. Esse cateto aqui mede 3 menos 0, mede 3. E esse cateto, 4 menos 0, 4. 3 sobre 4, 0,75, né? E o arctan de 0,75 deu aquele valor que você viu, que somado com esse ângulo aqui dá 90 graus, como deveria dar, porque isso aqui é um triângulo retângulo, e a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180 graus, esse aqui é 90, portanto a soma desses dois ângulos agudos tem que ser 90 graus. Se fizer um cálculo para esse aqui, vai dar a mesmíssima coisa. Se você dividir aqui 6, que é a medida desse lado, sobre 8, que é a medida desse lado, vai dar a mesma tangente. Claro, né? Porque 3 está para 4, assim como 6 está para 8, né? São razões proporcionais. 2. Outras razões trigonométricas importantes são seno e cosseno, denotadas por sen x, que é seno de x, e cosseno de x. Então, aqui, ó, cos x. X aqui é o argumento. X, argumento. Respectivamente, onde x é o argumento, a medida do ângulo considerada. Qual ângulo você quer? 30 graus, 45 graus, 60 graus, 90 graus. A razão seno é o quociente entre o cateto oposto ao ângulo e a hipotenusa de um triângulo retângulo. E a razão cosseno é o quociente entre o cateto adjacente ao ângulo e a hipotenusa. Veja a figura abaixo. Então aqui eu repeti a figura, vou considerar aqui o ângulo O. Então vou querer o seno de O. Quem é o seno de O? Cateto oposto ao ângulo O, que é o AB, aqui no caso do triângulo menor, sobre a hipotenusa é OB. No triângulo maior, o seno de O é o cateto oposto a O, que é o CD, sobre a hipotenusa, que é OD. Perfeito? E esses senos são iguais, tá? Porque esses triângulos são semelhantes. Então aqui está, exemplos, o seno e o cosseno do ângulo O são o seno de O, AB sobre OB, que é 3 sobre 5, cosseno de OA sobre OB, que é 4 sobre 5. Como que eu achei 5? Olha, usando o teorema de Pitágoras, né? Se esse lado mede 3, esse mede 4, a hipotenusa, ela é calculada pelo teorema de Pitágoras, como vimos em vídeos anteriores. Então,
Quem é a hipotenusa? É a raiz quadrada da soma dos quadrados dos catetos. 3 ao quadrado é 9, 4 ao quadrado é 16, 9 mais 16 é 25, e a raiz quadrada de 25 é 5, ok? Vimos acima que tangente de O é igual a B sobre OA. Veja aqui, se eu fizer essa divisão aqui, olha, AB sobre OB, que é o seno de O, dividido por OA sobre OB, que é o cosseno de O, aqui está, eu vou encontrar AB sobre OA, que é a tangente de O, percebem? Ou seja, a tangente é a razão entre seno e cosseno. Essa divisão eu já ensinei. Você repete a primeira fração, né, e multiplica pelo inverso da segunda, e você vai encontrar esse valor aqui. Perfeito? Vamos lá em 2.1. Outras razões trigonométricas são as razões secante, cossecante e cotangente, as quais são, respectivamente, as razões inversas do cosseno, seno e tangente. Ou seja, a secante, 1 sobre cosseno, cossecante, 1 sobre seno, cotangente, 1 sobre tangente. Destacam-se os ângulos de 30 graus, 45 graus e 60 graus para as razões seno, cosseno e tangente, cuja tabela é fácil de se obter. Esses são os ângulos mais cobrados em concursos, provas de ensino médio, do 9º ano, etc. Muito bem, então fazemos aqui uma tabela, basta colocar 1, 2, 3, 4 colunas. Eu coloquei mais uma aqui por causa das explicações, mas é desnecessário na hora de construir. Aqui escrevemos ângulos 30 graus, 45 graus, 60 graus. Colocamos aqui seno, aqui cosseno e aqui a tangente, que é a razão entre seno e cosseno. Muito bem, para construir essa tabela você faz assim, ó, raiz quadrada de 1, raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 3, e aqui na segunda linha, raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 1. Observa que a gente fez 1, 2, 3, 3, 2, 1, com raiz quadrada. Depois colocamos o traço de fração e 2 embaixo de todas elas, ou seja, meios, A raiz quadrada de 1 é 1, então seno de 30 é meio. Aqui fica seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Aqui está a explicação. Escrevi raiz de 1, raiz de 2, raiz de 3, divida por 2. Agora no cosseno fica raiz de 3 sobre 2, raiz de 2 sobre 2 e meio. Também a mesma coisa aqui, explicado, tá vendo? Raiz de 3, raiz de 2, raiz de 1. Aliás, aqui está errado, tá? Aqui é 1. Vamos corrigir isso aqui. Pronto, agora sim. Está aí corrigido, Raiz de 3, raiz de 2, raiz de 1, divida por 2. Bom, o seno, já temos o seno dos ângulos, temos os cossenos. Observe que o seno de 30 é igual ao cosseno de 60, ok? São ângulos complementares, 30 mais 60 dá 90, E o cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2, é igual ao seno de 60. São ângulos complementares. Mesma coisa aqui. O seno de 45 é igual ao cosseno de 45. Muito bem, a tangente é a razão entre seno e cosseno. Certo? Então, dividindo meio por raiz de 3 sobre 2, você vai encontrar raiz de 3 sobre 3, depois que fizer a devida racionalização do denominador que iremos explicar abaixo. Já que a tangente de 45, que é raiz de 2 sobre 2 dividido por raiz de 2 sobre 2, isso é 1. A tangente de 45 é 1.
E a tangente de 60 é a raiz de 3 sobre 2 dividido por meio. Então aqui, ó, divisão, repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, que é 2 sobre 1, você vai encontrar raiz de 3. Explicando a racionalização de denominadores. Ok, ao dividir seno de 30 por cosseno de 30, que é meio dividido por raiz de 3 sobre 2, repetimos a primeira fração e multiplicamos pelo inverso da segunda, sim. Repetiu a primeira, meio, o inverso da segunda vai ficar 2 sobre raiz de 3, você vai encontrar 1 sobre raiz de 3. Agora, para racionalizar o denominador, multiplicamos 1 sobre raiz de 3 por raiz de 3 sobre raiz de 3. Observe que raiz de 3 sobre raiz de 3 é igual a 1. Ou seja, é como se fosse fazer 1 vezes isso aqui, que é isso mesmo. Portanto, você não está alterando esse número. No entanto, ao fazer essa multiplicação, você consegue racionalizar esse denominador, que é um número irracional. Percebe? Então vai ficar assim, 1 vezes raiz de 3 é a raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 é o quadrado da raiz de 3. Ok? E o quadrado da raiz de 3 é 3. Também você pode usar aqui a propriedade da potência, né? Eu tenho aqui 3, aqui, ó, elevado a 1 elevado a 2. Você pode multiplicar os expoentes. 1 vezes 2, 2. Vai ficar 3 ao quadrado, que é 9. E a raiz quadrada de 9 é 3. Ok? Muito bem. 3, definindo algumas fórmulas trigonométricas a partir das razões seno e cosseno e do teorema de Pitágoras. No triângulo retângulo ABC ao lado, os catetos têm medidas H e F, e a hipotenusa tem medida G. Então observe que aqui está o triângulo retângulo, os catetos são esses lados que formam o ângulo de 90 graus. E a hipotenusa é o lado maior desse triângulo retângulo, que está sempre oposto ao ângulo de 90. Veja bem, então esse cateto mede H, esse cateto mede F, a hipotenusa mede G. Muito bem. Seno de B, como vimos, seno desse ângulo aqui, é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Então fica H sobre G. E o cosseno de B, cosseno desse ângulo, é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então fica F sobre G. Aqui está. Pelo teorema de Pitágoras, a hipotenusa ao quadrado, então G ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então H ao quadrado mais F ao quadrado. Agora vamos ver o seno ao quadrado de B, do ângulo B, mais o cosseno ao quadrado do ângulo B. Então eu vou ter o quadrado desse valor aqui, H sobre G, mais o quadrado de F sobre G. Então aqui, da primeira, nós vamos ter H ao quadrado sobre G ao quadrado. Aqui está. Da segunda, F ao quadrado sobre G ao quadrado. Muito bem, é uma soma de frações de denominadores iguais. Repete-se o denominador, somam-se os numeradores. Está vendo aí para que serve frações? Somei então H ao quadrado mais F ao quadrado. Mas isso aqui, pelo teorema de Pitágoras, é G ao quadrado. Então fica G ao quadrado sobre G ao quadrado. Isso é igual a 1. Assim, temos a relação fundamental da trigonometria, a qual é o seno ao quadrado de um ângulo, mais o cosseno ao quadrado desse mesmo ângulo, que aqui o caso eu considerei B, isso é igual a 1, para qualquer que seja a medida do ângulo B. Ok? Muito bem, vamos dar uma pausinha aqui para continuar. Vamos continuar. Parece que o camarada ali, o vizinho, desligou o cortador de grama, né? Vamos ver aqui. Perfeito. Então, nós paramos aqui, ok?
Com a relação fundamental da trigonometria, vemos que basta fazer uma tabela de senos para ter a de cossenos e vice-versa. Nota-se que, a partir da relação fundamental trigonométrica, o cosseno de um ângulo agudo é igual ao seno de seu complemento. Nós vimos até isso na tabela lá em cima, né? Que o seno de 30 e o cosseno de 60 tem mesmo valor, e vice-versa. Daí a palavra cosseno, significando seno do complemento. Nota-se também que H é igual a G vezes seno de B. Isso vem daqui, ó. Seno de B não é H sobre G? Se eu quero H, então eu multiplico aqui ambos os membros dessa igualdade por G. Eu vou encontrar H igual a G seno B. Mesma coisa aqui, ó. F é igual a G cosseno B. Eu escrevi aqui. Percebe? Perfeito. Conhecendo-se, portanto, a medida da hipotenusa e a medida de um ângulo agudo de um triângulo retângulo, pode-se calcular as medidas dos catetos H e F. Percebe? Calcular essas medidas H e F, basta conhecer a medida da hipotenusa e a medida de um desses dois ângulos aqui, ou desse, tanto faz. Percebem? Muito bem. Generalizando, dado um triângulo ABC qualquer, seja ele retângulo ou não, conhecendo-se a medida do lado AC e o ângulo A, podemos calcular a altura CD baixada do vértice C sobre o lado AB, empregando uma dessas últimas fórmulas decorrentes das razões seno e cosseno. Aqui, por exemplo, eu estou considerando calcular a medida CD, percebe? Aqui, ó, CD, essa altura aqui, né? Baixada do vértice C sobre o lado AB. Obviamente aqui é 90 graus. A altura, ela faz um ângulo de 90 graus com a base, né? Muito bem, então CD, essa altura, é igual a C vezes seno de A. Tá vendo? Aqui, ó, nós temos um cateto oposto ao ângulo A. Percebe? Então, a relação com cateto oposto é seno, né? Seno, relação com cateto oposto. Então, se você usando seno de A, você tem cateto oposto sobre hipotenusa, portanto, esse cateto CD, oposto ao ângulo A, é exatamente igual à hipotenusa vezes o seno do ângulo A. Essa fórmula demonstra a eficiência da trigonometria como ferramenta de cálculo na geometria, que relaciona ângulos com medidas de segmentos. Percebem? Observe bem a figura. Essas fórmulas são empregadas também no estudo mais aprofundado da trigonometria, onde se usa um círculo de raio unitário, que é um círculo de raio igual a 1, com centro na origem do plano cartesiano. Nesse círculo, o ângulo central AOB de um arco AB é o argumento para a determinação do seno e cosseno do ângulo AOB, onde o seno é uma medida no eixo OY e o cosseno é uma medida no eixo OX. Veja a imagem ao lado. Aqui está círculo trigonométrico, ok? Aqui eixo OX, eixo OY, e aqui o raio unitário OB mede 1, percebe? Essa medida aqui é o seno do ângulo AOB, tá? Que eu estou considerando aqui o arco AB, percebe? Quando você tem arco AB, o que você faz?
Projeta B sobre o eixo OX, aqui eu encontrei o ponto E. Projeta B sobre o eixo OY, aqui eu encontrei um ponto que eu chamei de F, ok? Então aqui você tem a medida do seno, ok? Ó, seno do ângulo AOB, que é o ângulo central, né? Cateto oposto sobre a hipotenusa. Se a hipotenusa mede 1, porque aqui é o círculo trigonométrico, o raio é unitário, então eu vou ter exatamente a medida desse cateto sobre 1, que é exatamente essa medida aqui. Né? E o cosseno é essa medida, cateto adjacente, OE, sobre 1, que é exatamente OE. Você vê bem, então, que aqui o seno é um x, né? Olha, perdão, o cosseno é o valor de x e o seno é um valor de y, ok? Muito bem, vamos ver aqui o que nós temos parado aqui, né? Aqui, o x aí. Veja a imagem, tá? Nesse círculo unitário temos AOB é o ângulo central, OB é o raio de medida 1, OE é o cosseno do ângulo AOB, é uma medida x, que pertence ao intervalo menos 1 mais 1, aqui no círculo trigonométrico, tá? Que aqui nós temos arcos, que vai de 0 a 90, não é? Mas também temos arcos que vai de 0 a 180, de 0 a 270 e de 0 a 360, ok? Muito bem. Já OF é o seno do ângulo AOB, é uma medida y, que pertence ao intervalo menos 1 mais 1, né? Então o y, ele vai aqui, ó, de menos 1 a mais 1. E o x, que é o seno, vai de menos 1 a mais 1 no círculo trigonométrico. Não confunda lá com seno e cosseno de triângulos retângulos, onde tanto seno quanto cosseno é uma medida entre 0 e 1, fazendo ser 0, inclusive, né? Um exemplo aqui para você ver. Se o B coincide com o ponto A, né, onde você vai ter um arco de valor 0, né, que é AOB, ele vale 0. Aí o cosseno de 0 é 1. Já o seno de 0 é 0, porque não vai subir nada aqui, já está parado aqui. Já em 90 graus aqui, ó, né, também pode chamar π sobre 2, ok? Aqui o seno de 90 graus é 1 e o cosseno 0, porque ele não deslocou nada para cá, certo? Aqui em 180 graus, que também em radianos é π, ok? O que nós temos aqui? O cosseno de π, cosseno de 180 graus é menos 1, e o seno 0, não subiu nada. Aqui em 270 graus, que é 3π sobre 2, o cosseno é 0 e o seno é menos 1. E aqui, em 360, que é igual a 0, né? Vamos dizer assim, coincidente com 0, na verdade. Igual a 0 não, é um arco de uma volta, né? Então ele coincide no ponto 0. Em 360 graus, o cosseno vale 1 e o seno 0. Percebe? Muito bem. As coordenadas do ponto B, esse ponto aqui, extremo do arco AB, que são x igual ao B vezes cosseno de O, y igual ao B vezes seno de O. Como o OB é igual a 1, x igual a cosseno de O e o y igual a seno de O. Então você pode escrever aqui, abrir um parênteses e colocar o valor de x é raio vezes cosseno de O. Como o raio é 1, vai ficar só cosseno de O. Né? Generalizando em círculos que não tem raios igual a 1, outros círculos qualquer com raios diferentes de 1, né? Você vai ter que B, o ponto B, ele vai ter coordenadas x igual r cosseno θ e o y, r seno θ. São chamados de coordenadas polares.
Mas nesse caso aqui, como nós estamos trabalhando aqui agora com o círculo trigonométrico, cujo raio é 1, x é o cosseno de O e o y é o seno de O. Verifica-se de novo que seno ao quadrado de O mais cosseno ao quadrado de O é igual a 1. Mas isso aqui é um caso particular e nós vimos isso aí num caso genérico lá em cima. Ok, ficamos por aqui, por enquanto. Eu sou o professor Ideraldo Thompson de Paula. Eu fiz essa aula em 16/5, mas resolvi gravá-la hoje, em 19/5. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.